Folha entrevista agora o pré-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O Guilherme Boulos é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele também é formado em filosofia e psicanalista e dá aula nessa área. Além de mim, Fernando Canzian, vai entrevistar o Boulos, o Fábio Zanini, editor do Caderno Poder da Folha. Tudo bem, Boulos? Tudo bom, Canzian? Tudo bom, Zanini? Tudo bem, doutor. Boulos, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você já deu declarações contrárias aí ao algum comportamento do Lula, que é o grande líder da esquerda, que fez um governo de conciliação, um governo conciliatório que se aliou com forças que vocês consideram nocivas aí no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que no Brasil, com 35 partidos, é praticamente impossível governar sem uma coalizão desse tamanho. O Lula soube bem disso em 2006, quando fez aí uma abertura para outros partidos para não cair ali no escândalo do mensalão, né? Como é que você governaria sem essas forças que vocês consideram retrógradas, principalmente o PMDB e os democratas? Veja só, Canzian, primeiro eu espero e acredito que o povo brasileiro vai saber renovar esse Congresso Nacional, não apenas com caras novas, mas com política nova. Esse Congresso está desmoralizado amplamente. É o Congresso que aprovou reforma trabalhista, é o Congresso que aprovou o congelamento de investimentos sociais. E eu acredito que o povo vai saber reverter e nós vamos eleger uma bancada progressista, comprometida com os interesses populares. Agora, nós não podemos mais fugir do fato de que esse modelo de governabilidade faliu. A lógica da política como balcão de negócio, essa lógica é a que está gerando a mais profunda desesperança nas saídas políticas no país. Ninguém acredita mais em saída política porque virou um negócio escancarado, um balcão. Nós temos que enfrentar essa lógica. Todo mundo sabe como é que funciona. Vai lá, isso desde Sarney, desde Fernando Henrique, vai lá, consegue o apoio parlamentar, aí dá um cargo para o cara gerir um naco do Estado. Mas esse é o sistema político, né? Como é que vocês mudariam o sistema político? Este é um sistema político que faliu. Nós precisamos fazer uma profunda reforma política no Brasil. Esse é o ponto zero. Uma reforma política que enfrente a lógica, você citou aqui o PMDB, a lógica de que um partido como o PMDB, que nunca elegeu presidente da República, chantageia e dá as cartas em todos os governos há 30 anos. Nós queremos botar o PMDB na oposição, pela primeira vez na história da nova República. E vamos fazer isso governando, pactuando com as pessoas, com o povo. O Congresso Nacional é fundamental, mas o Congresso Nacional não pode decidir tudo sozinho. Uma reforma política passa por botar o povo no tabuleiro da disputa e da política, propondo plebiscitos e referendos para temas fundamentais. As pessoas têm que ser ouvidas, a sociedade tem que ser ouvida, não pode terceirizar tudo para o Congresso, ir lá apertar um botão a cada 4 anos e depois não poder decidir mais nada. Democracia não é isso. Democracia é participação das pessoas. Nós achamos que precisa de uma profunda reforma política que, de um lado, enfrente o sequestro do Estado brasileiro pelas grandes corporações econômicas, pelos bancos. E, de outro lado, assegure uma participação permanente das pessoas para que um governo que queira fazer mudanças não dependa de ficar negociando balcão com os deputados. Você está propondo passar por cima do Congresso, é isso? Não, eu acho que o Congresso tem o seu papel legislativo, é um papel importante, tem que ser respeitado. Agora, o Congresso não decide tudo. Não é um cheque em branco que a sociedade tem que dar para o Congresso. A democracia não pode ser, reitero, 4 em 4 anos apertar um botão. Não dá para ser que nem o programa do Big Brother na televisão, que você vai lá, decide quem entra e quem sai da casa e não decide nada do que acontece dentro da casa. Então, tem que ter formas de participação das pessoas para decidir, além do Congresso Nacional, evidentemente. Boulos, você é um candidato socialista, né? Sim. Como diz o próprio nome do seu partido. Você é um candidato de extrema esquerda? Olha, nós estamos numa situação do país de uma guinada triste de intolerância, de ódio, de conservadorismo, que basta você ficar parado que você está na esquerda, de tanto que as coisas estão girando, né? Eu sou um candidato que defendo a igualdade social, de maneira profunda e radical. Sou um candidato que defende o resgate da democracia no nosso país. Essa é a proposta da nossa candidatura, minha com a Sônia Guajajara, que compõe a chapa Mulher Indígena Nordestina, a chapa que nós estamos construindo para apresentar um projeto para o país. Nós estamos num ponto em que quem defende igualdade social, quem se coloca contra o abismo de que hoje no Brasil 6 bilionários têm mais do que 100 milhões de pessoas, é taxado de extrema esquerda. Isso é sinal dos tempos. Agora, Boulos, o melhor período de distribuição de renda da história recente do Brasil foi o governo Lula
até meados do primeiro mandato da Dilma. A distribuição de renda dos mais pobres foi muito melhor ao aumento da renda do que dos mais ricos. Isso foi obtido graças a crescimento econômico. A gente viu uma plataforma de esquerda no segundo governo da Dilma naufragar, né? A Dilma terminou o mandato dela em 2015, quando ela foi depois empichada em 2016, com uma inflação de quase 11% e um PIB negativo de 3,5%. Agora a gente tem um governo que vocês qualificam de direita, que é um governo que não nós está... qualificamos não, né? Que não está o país todo qualifica de direita. Enfim, isso é você que está dizendo. O Temer e o Padilha e etc. não se acham de direita. Não se acham de direita. Mas, enfim, esse governo, que todo mundo reclama na esquerda, entregou ano passado um crescimento do PIB de 1%, e a expectativa desse ano é de melhorar um pouco mais a economia. Como é que você vê esses números, né? E o que você faria de diferente? Olha, quer dizer, faria como a Dilma, por exemplo? Primeiro, não é a esquerda que reclama do Temer, é 96% do povo brasileiro, segundo a pesquisa do próprio Datafolha. Agora, esse governo é um governo de profunda regressão em direitos sociais e democráticos. O aumento do PIB de 1%, eu me lembro que quando no governo Lula e Dilma aumentava o PIB 1%, a imprensa chamava de PIBinho. Agora, no governo Temer, quando aumenta 1%, é motivo para soltar fogos? Sim, mas depois de cair 8% pois em dois mandatos... Pois é, está ali no fundo do poço. Não conseguiu sequer tirar o país do fundo do poço. Nós temos milhões de desempregados. Nós temos os empregos que foram gerados no ano passado. Foram empregos todos informais e precários, movidos por uma reforma trabalhista destrutiva. Olha, nem a ditadura militar, em 21 anos... colocou as garras na CLT para acabar com direitos dos trabalhadores. O Temer, em 2 anos, fez isso. Vamos lá. Então, o que você faria na economia para a economia crescer mais do que os previstos 3% esse ano? Nós precisamos, antes de tudo, recuperar o investimento público. Isso é essencial. Como? O Estado está quebrado. Recupera-se o investimento público com uma reforma tributária, cobrando dívidas às grandes empresas. Né? O Estado está quebrado. O Estado está quebrado e tem uma sonegação de 500 bi por ano. O Estado está quebrado e não tem tributação de lucros e dividendos no país, que daria 100 bi ao ano. O Estado está quebrado e quem tem um carro velho, ou qualquer um de vocês que tenha carro, paga IPVA agora no começo do ano e quem tem jatinho e helicóptero não paga nada. Mas a tua receita é mais imposto, então, é isso? A minha receita é que, para os ricos, para os grandes empresários, para os banqueiros que estão desacostumados a pagar imposto no Brasil, o capitalismo daqui é um capitalismo casa grande, sem risco. Né? Essa turma nunca pagou imposto no país. Aliás, a tributação de lucros e dividendos existe em todos os países do mundo. Imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição de 88. Não é bolivariano, não é comunista. Né? Se você pegar imposto sobre heranças, no Brasil é 8%. Os caras estão cortando em programas sociais, em investimento público, e isso tem um efeito inverso. É isso que precisa ser visto. Sabe quanto o país perdeu com essa política de ajuste das contas, que não ajustou nada, tem déficit fiscal, né? Quanto o país perdeu? Perdeu 3% do PIB em arrecadação nos últimos anos. Agora, Boulos, como é que você faz... Só para concluir o raciocínio, Kanzian, porque eu acho que isso é importante. Se vende o ajuste fiscal, que aliás nem o FMI acredita mais, o FMI soltou nota esses dias dizendo que essa política está falida, né? Mas se vende o ajuste fiscal como solução, e o que acontece é que o ajuste gera um novo desajuste, porque você corta nos investimentos públicos, isso desaquece a economia e reduz a arrecadação, e gera um novo problema fiscal no país. Essa receita não funcionou em nenhum lugar do mundo. Agora, Boulos, para aprovar uma reforma tributária, assim como uma reforma previdenciária, uma reforma ampla no sistema econômico brasileiro, você precisaria de 3/5 do Congresso para fazer isso. A não ser que você faça de outra maneira, que eu acho que não é o caso, né? Como é que você vai fazer para ter o apoio desse Congresso, já que você disse que o MDB não vai estar mais presente e partidos retrógrados não vão estar mais presentes? Porque é fácil falar, assim, parece uma coisa de quem não está indo para o jogo a sério, porque o Lula teve que fazer a Carta do Povo Brasileiro para poder compor, para poder governar em 2003. Ele optou por fazer, né? Agora, o jogo que nós estamos fazendo é muito sério. Nós estamos nisso aí para valer. Agora, jogo sério não significa aceitar que o tabuleiro esteja posto do jeito que eles querem e que teve posto nos últimos 30 anos. Ninguém acredita mais nisso, Kanzian. Anda na rua, pergunta se as pessoas têm credibilidade nisso. Não tem. A mudança que nós precisamos fazer significa as pessoas participarem da decisão política.
Vamos construir um plebiscito para ver se o povo quer que rico pague imposto ou não. O Congresso não pode decidir apenas para manter os seus privilégios. O PT estaria na tua base parlamentar, por exemplo? Olha, se o PT defender esse mesmo programa que nós estamos defendendo, seguramente. A aliança que nós queremos fazer é uma aliança programática. Poderia ter ministérios do PT, por exemplo? Veja, a questão, eu não vou entrar nesse tipo de especulação, Zanini, porque não é dessa maneira que nós colocamos. Nós queremos colocar aliança de um novo tipo, programática. Aliás, a nossa candidatura é resultado de uma aliança do PSOL, PCB que entrou, com uma série de movimentos sociais. É algo inédito. Eu represento um movimento social, vocês sabem. A minha companheira de chapa, a Sônia Guajajara, é uma das maiores lideranças indígenas do país. Existem uma série de movimentos que se juntaram, construíram a plataforma Vamos, com debate em praças públicas o ano passado no Brasil inteiro, e que construíram um processo dessa aliança com o PSOL como uma nova forma de fazer política. É nisso que nós queremos apontar. Mas você vai governar com quem? Quero governar com 99% do povo brasileiro. 99%, mas existe um Congresso que vai ser eleito. Existe um Congresso E dado a distribuição do tempo de TV e as verbas de campanha, é muito provável que os partidos tradicionais que você critica, eles estarão com maioria no Congresso. A minha pergunta é, você governaria com quem, sem sofrer uma ameaça, por exemplo, de ser empichado como foi a Dilma? Deixa eu te dizer, Kanzian. Primeiro, eu acredito que o povo vai perceber e está percebendo o que acontece, o que representa esse Congresso Nacional e vai promover mudança. O PSOL, por exemplo, tem crescido, vai ampliar sua bancada parlamentar seguramente, vai entrar com condições de disputa em vários estados do país, né? E outros partidos progressistas também. Agora, o que eu estou querendo colocar aqui é que este modelo de troca-troca de maioria parlamentar faliu. Eu não me disponho a governar nessas circunstâncias. Nós queremos governar o país de uma outra maneira. Você tem uma relação próxima com o Lula, né? Uma relação pessoal até próxima com o Lula. O Lula, inclusive, mandou um vídeo para ter um dos eventos aí de lançamento da sua candidatura, causou até uma certa celeuma no partido, do seu partido. Não é um pouco esquisita essa sua relação tão próxima com o Lula, dado que o PSOL surgiu de uma dissidência do PT? Deixa eu te dizer, Zanini, de todas as coisas que nos diferenciam da direita, para mim, as mais importantes são a solidariedade e a generosidade. Né? O fato de eu ter diferenças com o Lula, que são públicas, já disse aqui nessa mesa, como o Kanzian lembrou no começo da nossa conversa, já disse para o Lula de forma clara e transparente, digo em tudo quanto é canto, o fato de eu ter diferenças com o Lula não quer dizer que eu vá ser conivente com injustiça. O que está acontecendo com o Lula nesse momento é uma profunda injustiça. Uma condenação sem provas, política, setores do judiciário agindo como chefe de partidos, com um casuísmo evidente para retirá-lo do processo eleitoral. Você acha que as críticas dele à Lava Jato são pertinentes? As críticas dele à Lava Jato e ao Moro são pertinentes, por exemplo? Eu acredito que combater corrupção tem que ser um ponto essencial. Né? Combater corrupção e não ser leniente com a corrupção é chave. Agora, o combate à corrupção não pode ser motivo para perseguição política. Eu acho que em alguns momentos, sim, a Lava Jato atuou de forma política. E no caso do julgamento do Lula é um deles. Você acha, por exemplo, que o Michel Temer, que conseguiu se livrar de 2 denúncias, está sofrendo uma perseguição política também? Não vejo perseguição política contra o Michel Temer. Vejo, aliás, ele se articulando com o parlamento, né, se articulando da maneira menos republicana do mundo, né, com o parlamento, usando o dinheiro que dizem não ter para dar emendas parlamentares, para se manter no poder. Você falou em plebiscitos. Um país que fez isso, a Venezuela, ele fez isso para passar por cima de algumas configurações que eram criticadas pelo chavismo dentro do Congresso. Quer dizer, você vê uma similitude, a gente poderia fazer a mesma coisa, é um modelo? Eu acho curioso. Você citou a Venezuela como um país que fez isso. De fato fez, assim como a Suíça fez. A Suíça faz plebiscito para definir quase todas as coisas. Assim como o Uruguai faz. Assim como os Estados Unidos fez esses dias na Califórnia. Mas o sistema político na Suíça e nos Estados Unidos não são como no Brasil, que você tem presidencialismo de coalizão. Mas há abertura para plebiscitos. Existe governo. Tanto lá quanto aqui, e o governo não pode tudo, não tem carta branca. O povo é chamado a decidir em relação a questões fundamentais. Isso existiu em vários países da América Latina, existe, mas existe nos Estados Unidos, existe na Suíça, existe em várias partes da Europa. Isso se chama ter uma democracia com algum D maiúsculo. A democracia brasileira é um D minúsculo. O povo só é chamado para apertar um botão, depois não decide mais nada. Não dá para ser desse jeito. Já que mencionamos a Venezuela é um país que está se desfazendo economicamente, altíssimos índices de violência, opositores presos,
uma ditadura de fato, alguns consideram até juridicamente falando, né? Eu te pergunto, por que a esquerda, de maneira geral, e o PSOL mais especificamente, é tão tímido com relação à Venezuela? Por que é tão silencioso na hora de apontar problemas evidentes, políticos e econômicos da Venezuela? Deixa eu te falar, Zanini. Evidentemente, a Venezuela tem problemas, assim como o Brasil tem os seus, né? É fácil ficar olhando só para o quintal alheio. Você acha que são equivalentes? Não, em relação à Venezuela, são problemas diferentes. Em relação à Venezuela, existe um problema fundamental, e acho que foi um erro cometido pelo governo, do ponto de vista de não ter diversificado a matriz econômica. É uma economia totalmente dependente do petróleo. Quando o petróleo estava a $110 o barril, estava bem. Quando o petróleo caiu para 40 o barril, a economia foi para o saco. Como não diversificou a matriz econômica, paga-se o preço disso hoje. Foi um erro econômico na condução da Venezuela. Em relação à política, a Venezuela tem problemas e a oposição venezuelana, que eu vejo muito pouco ser falada também aqui, acho tímida também o tratamento da imprensa brasileira com a oposição venezuelana, violenta, comprovadamente queima alimentos. Isso não é a Telesur, é a BBC que diz. Queima alimentos, né, guarda para poder desabastecer a economia e amplificar a crise. Mas quem está matando é o governo. A repressão... A direita tem milícias na Venezuela. Agora, hoje saiu um dado de um organismo internacional mostrando que a Venezuela foi o país que mais comprou armas na última década na América Latina, principalmente chinesas e russas. Está sendo ameaçada de os Estados Unidos invadir? Espera um pouquinho. A gente viu dezenas de imagens, inclusive correspondentes da Folha já foram para a Venezuela e viram o grau de repressão que o Estado está fazendo contra os seus cidadãos. A gente tem pessoas atravessando a fronteira a centenas diariamente pela crise econômica. Sim. A minha pergunta é, que tipo de avaliação e apoio você hoje dá para o governo Maduro? Veja, o Maduro, o governo venezuelano, foi eleito. Uma eleição com observadores internacionais, foi eleito, e acho que o povo venezuelano tem que definir os destinos do país. Mesmo que tenha mudado a regra do jogo. Não, a eleição que elegeu Maduro foi uma eleição com as regras do jogo, com observadores internacionais. Aliás, né, a mais suspeita sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos com manipulação de rede da Rússia do que sobre a eleição do Maduro. Agora, os observadores internacionais... O Temer não foi eleito aqui no Brasil. O Maduro, por exemplo, não está resistindo a ter observadores internacionais na eleição que ele marcou agora de maneira atabalhoada para maio. Eu não estou aqui dando carta branca para ninguém, até porque eu não sou pré-candidato à presidência da Venezuela. Eu sou pré-candidato à presidência do Brasil. Mas é importante quero debater isso com vocês. É importante a gente saber, porque a Venezuela foi durante algum tempo um modelo para vários governos de esquerda na América Latina. Inclusive, o Brasil financiou obras na Venezuela, etc. Tem uma boa relação com o Chávez, o Lula. Tinha, exato. Pois o que é inadmissível, né? Os problemas venezuelanos têm que ser resolvidos pelos venezuelanos. O que é inadmissível é vir ameaça de invasão estrangeira ou o secretário de Estado da maior potência do mundo de estimular golpe militar na Venezuela. Mas você concorda que a questão dos presos políticos, por exemplo, é uma questão preocupante na Venezuela? Olha, quer dizer, líderes políticos são tirados de casa de pijama, de madrugada, pela polícia, jogados em celas. Se a prisão é política, é um problema. Se a prisão é por pessoas que cometeram crimes, como ocorreu em vários casos, né? O Leopoldo Lopes, gente, Leopoldo Lopes incitou milícias a ir para cima das pessoas. É público, tem declarações dele dizendo isso. Você chamaria o Maduro para sua posse no Brasil? Olha, se for eleito presidente da República, como espero ser, tenho que manter uma relação com todos os chefes de Estado do mundo. Chamaria o Maduro como chamaria o Donald Trump. Uma outra pergunta. Você, como militante do MTST aqui em São Paulo, já deu muitas declarações sobre a quantidade de imóveis vazios no Brasil e a quantidade de pessoas sem teto, né? Como presidente da República e com essa ideia de plebiscitos, etc., teria alguma medida nessa área para ocupar esses imóveis vazios que estão por aí, não? Hoje nós temos uma situação dramática da moradia no Brasil, Canzian. Uma situação em que tem 7 milhões e 200 mil imóveis vazios e mais de 6 milhões de famílias sem casa. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Esses imóveis que estão vazios estão abandonados, ou seja, eles estão numa situação inconstitucional. Porque as pessoas gostam de lembrar muito, quando atacam o movimento sem teto, que a Constituição assegura o direito à propriedade, o que é verdade. Mas a Constituição também define que a propriedade tem que cumprir uma função social. Quando não cumpre, está numa situação ilegal. Um governo comprometido com o direito à moradia tem que questionar esta ilegalidade de imóveis abandonados e desapropriá-los para garantir que sejam utilizados para a moradia popular. O MTST e outros movimentos que fazem esse tipo de ação, o MST, por exemplo,
teriam em você um aliado no Palácio do Planalto para ações do tipo, invasões, ocupações, etc? Os movimentos sociais que lutam por moradia digna, por terra, por reforma agrária, por reforma urbana, por direitos, seguramente teriam num governo nosso um grande aliado. Inclusive com essas mesmas ações, porque você vai estar do outro lado, né, comandando o Exército, comandando a Polícia Federal, etc. Como é que você lidaria com ocupações de terra, de imóveis? Quer dizer, a gente poderia interpretar que você estando na presidência seria uma espécie de carta branca para que esses movimentos se alastrassem? Essas ações o que você pode interpretar é que uma ocupação num terreno ocioso, ela não acontece porque as pessoas querem. Né? Ninguém vai lá e ocupa porque achou bonito. As pessoas ocupam porque não tem outra alternativa. Sabe qual é a melhor forma de você lidar com o problema de ocupação urbana no Brasil? É ter uma política pública de habitação que construa milhões de moradias, que assegure direito à cidade. Não é reprimindo, não é com polícia. A melhor forma de lidar com ocupações de terra no Brasil é fazendo reforma agrária, que nunca foi feita nesse país. Né? E não se faz isso com porrada, com polícia, com tropa de choque. Se faz isso dialogando, construindo junto com os movimentos sociais e fazendo política pública efetiva. Você vai se licenciar da coordenação do MTST durante a campanha ou você vai se manter? Sou militante do MTST, mas evidentemente nesse período vou estar dedicado à construção da campanha e o MTST tem outros coordenadores, coordenadoras, gente muito qualificada que vai tocar as ações do movimento. O MTST vai trabalhar na sua campanha, os militantes, o movimento institucionalmente vai dar apoio, vão ser seus cabos eleitorais? Como é que vai ser a relação sua com esse movimento que é tão identificado com você? Veja, Zanini, eu não tomo decisões da minha cabeça por conta própria. Eu milito no MTST há mais de 15 anos. Que eu atuo no movimento social. Construí minha vida e minha trajetória com muito orgulho junto às pessoas que precisam de moradia popular. Essa decisão de construir uma aliança da qual o MTST é parte, para debater um projeto político para o país, para disputar a política brasileira, essa decisão foi uma decisão do conjunto do movimento, discutida durante meses em assembleias, em ocupações, nas coordenações. Então o MTST é parte dessa decisão, não é alguém que vai ser chamado ou não. Bom, o nosso tempo está chegando ao final aqui. Eu queria fazer uma última pergunta no seguinte sentido. O governo do Estado de São Paulo ontem teve aí o lançamento da pré-candidatura do João Dória, né? De uma maneira meio curiosa. Prefeito de São Paulo, porque ainda vai ter prévia, tem essa confusão. O governo de São Paulo, a gente olha hoje, não tem assim candidatos disponíveis, né? Evidentemente ali. A gente tem o Dória, etc. Não seria mais lógico, você que milita aqui em São Paulo, que já que tem esse espaço para uma candidatura ter começado aqui em São Paulo do que almejar já a presidência, já que pelas pesquisas aí vamos ver quanto você vai ter de chance, mas não me parece hoje muito viável essa candidatura, né? Nós acreditamos que essa candidatura é mais do que viável, nós acreditamos que essa candidatura vai crescer e vai poder dialogar com o povo brasileiro, o que não teve oportunidade de fazer até aqui. Você fazer pesquisa quando a candidatura não estava nem lançada é uma coisa. Nós vamos correr o Brasil, vamos debater com as pessoas, essa candidatura é para valer. É para disputar projeto de país. Eu não penso política, Kanzian, como carreira, como escada. Vamos por aqui, que aqui consegue mais fácil, vai para deputado federal que você ganha, faz isso aí. Eu não penso política como carreira. Eu penso esse projeto como um desafio. Como um desafio a partir de algo que eu acredito, que é mudar profundamente o Brasil, combater a desigualdade, combater os privilégios, aprofundar a democracia e construir um projeto para os 99%, não para o 1% que é 500 anos das cartas por aqui. Muito bem. Mais alguma pergunta, Zanini? Perguntar uma última aqui. Para se destacar na campanha, tem um espaço ali do eleitorado de esquerda que tradicionalmente foi ocupado pelo PT. Mesmo que o Lula não seja candidato, o PT quase que certamente terá um candidato e, por ser um partido muito estruturado, vai ter uma força muito grande. Como é que você vai fazer para conseguir se diferenciar ali, encontrar o seu espaço? Você não corre o risco de ficar um pouco sufocado pelo PT ali nesse eleitorado de esquerda, que eu imagino que seja o teu eleitorado mais preferencial nesse momento? Minha diferenciação com o PT é uma diferenciação de projeto, de programa, que nós colocamos aqui, debatemos. Eu não acredito que seja mais possível num país insistir numa aliança com o PMDB, do Eunício, do Temer, do Jader Barbalho, do Renan. Não acho que esse projeto tenha condições de governar o país para transformações. Não acredito que é mais possível você fazer uma grande pactuação com os bancos, com as grandes corporações e assegurar direitos sociais. Nós estamos num momento do Brasil, e a crise também leva a isso, em que não é mais possível avançar em direitos sociais
sem combater privilégios. Agora, eu me diferencio do PT. Agora, meu alvo não é o PT. Eu não quero enfrentar. Eu quero enfrentar a direita, quero enfrentar Bolsonaro, que é um bandido que se apresenta como novidade, está aí há 30 anos, nunca apresentou um projeto para o país, nunca apresentou nada. Ou qual é o projeto? O que o Bolsonaro aprovou em 30 anos de deputado no partido do Maluf? Bolsonaro que é criminoso, já foi condenado por apologia ao estupro contra Maria do Rosário, por racismo, pela fala que fez dos quilombolas, por apologia à tortura. Eu quero bater nesse cara, é ele que eu quero enfrentar. E a direita brasileira que tem destruído o país. As diferenças com o PT são claras, são definidas e elas se dão do ponto de vista do projeto político. Muito bem. Boulos, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Folha, agradecer ao Zanini e até uma próxima. Obrigado.